Olá pessoal, eu me chamo Jorge e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom, minha gente, hoje eu trouxe para vocês, essa fantástica história aqui, Fruto Estranho, tá? E eu queria conversar um pouquinho sobre essa obra. Antes eu peço mais uma vez que se inscrevam no canal, curtam o canal, tá, gente? Sigam o canal. Eu garanto que vai valer a pena. Dá um likezinho para mim aqui, tá? E comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam do vídeo. Olha só, gente, o Fruto Estranho, ele foi lançado nos Estados Unidos em 2016. Mas ele foi lançado em forma de minissérie, tá? E ele foi lançado aqui no Brasil em 2018 pela Mitos Editora. Ele foi lançado lá nos Estados Unidos pela Boom Studios, tá? Mas aqui ele chegou pela Mitos Editora. E ela fez um ótimo trabalho, porque além dela compilar a série toda num único volume, ela fez o encadernado maravilhoso. Olha só como é que essa edição tá bonita. Ela é em capa dura, tá? Com leves nuances de verniz, tá vendo? A lombada é quadrada e o papel, o miolo, é em couché, tá? Essa história, gente, ela é do Didi Jones e do Mark Waid, mas quem narra a história aqui, o roteiro, é do Mark Waid. E o Didi Jones, então, ficou por conta dele a arte da história. O Mark Waid, ele já é muito conhecido no mundo dos quadrinhos, que ele é um ótimo escritor. Foi ele que escreveu essa obra aqui, que já é um clássico, né, da DC Comics, que é O Reino do Amanhã. Ele também passou por diversos títulos da Marvel Comics, da DC, de várias editoras. Criou Império, tá? E ele também foi o responsável por uma das melhores fases do Demolidor, o Homem Sem Medo. Muito, muito aplaudida essa fase. E o J.D. Jones, ele também surge ali no cenário das histórias em quadrinhos de uma forma muito retumbante, sobretudo com essa obra aqui, Viúva Negra, Guerra Biológica, tá vendo? Que a arte chamou muito os ângulos que ele trabalha, sabe? Flashback que ele dá, sabe? As mudanças, as tomadas de cena, os closes, o super close. Então ele cresceu muito com essa obra aqui, tá? Depois ele disparou. Ele então produziu aí Marvel Boy e várias outras histórias, inclusive essa crise final aqui, que é uma das sagas mais importantes da DC Comics. É uma saga, inclusive, o Batman morre, tá vendo? Batman nos braços do Super-Homem, tá vendo? Olha que capa fantástica, né? Em vermelho. Pois é. E o J.J. Jones, além de ter diversos prêmios, né, enquanto ilustrador, ele também é capista, tá? Ele também tem prêmios. Ele produziu as capas, por exemplo, de Y, né, O Último Homem. E ele é pintor, gente, tá? E ele fez questão de produzir essa obra aqui totalmente pintada, tá? Ela é totalmente em aquarela e outras tintas especiais, tá? Ela é produzida nos pincéis maravilhosos do Didi Jones, que eu vou mostrar para vocês no decorrer da história, tá? Bom, o Fruto Estranho, gente, ele é uma história que trata ali de racismo, de heroísmo, e horror e intolerância, sabe? Então ela se passa na cidade de Chatterley, no ano de 1927. Foi o ano que teve aquela grande enchente ali do Mississippi, né? A história é na região do Mississippi. E essa enchente, ela foi uma das grandes catástrofes dos Estados Unidos, né? Desabrigou e tirou a vida, ceifou a vida de muitas pessoas. E aqui nessa história, os habitantes de Chatterley estão ali em polvorosa porque o Mississippi, que dá nome à região, que é o nome do rio, gente, ele tem origem indígena, tá? Então ele é um dos principais rios ali do sudeste americano. Mas quando ele enche, sabe, o volume de água é tão imenso que ele sai destruindo tudo, uma força da natureza incontrolável. E aí eles têm às margens do rio diversos diques. O que são diques? Diques são
aqueles açudes, né, aquelas barragens que impedem a água de invadir as áreas secas, e são as represas, né? Só que as represas não estão aguentando. O rio continua, a chuva está chovendo bastante, o rio continua, o volume da água subindo, e eles estão aí à beira, né, de terem suas cidades, aí sua cidade é alagada, tá? E aí no meio desse negócio todo, gente, tem dentro da cidade, quer dizer, além desse risco externo, tem o perigo interno, que é um racismo, sabe? O povo aqui é extremamente racista. Isso era 1927, Mississippi, e vocês sabem que sempre foi marcado por grande violência aí nos Estados Unidos. A gente tem até um filme, né, Mississippi em Chamas, que eu indico para vocês, é um ótimo filme. É dirigido pelo Alan Park, tem o Gene Hackman e o William Dafoe como protagonistas. É um filmaço, eu recomendo. Então, no meio desse, enquanto o povo está ali contendo aquele negócio todo e as crises raciais, os brancos começam a cobrar muito a presença dos negros nas obras ali dos diques, e os negros reclamam porque eles trabalham mais e ganham menos, e no meio desse povo, da comunidade negra, tem um insurgente que é o Sônia. O Sônia reclama, tal, porque às vezes nem pagam o salário e tal, quer dizer, está todo mundo junto, mas não é justo que só eles que fiquem com um trabalho maior, que ganhem menos e não sei o que, aquela discussão toda. Então ele acaba sendo acusado de coisas que ele não fez, e então ele foge para o meio do mato, e esse grupo de brancos ali, que se considera a raça superior, né, botam aquelas vestimentas brancas, né, fantasmagóricas, aquela indumentária fantasmagórica, quer dizer, eles são a Ku Klux Klan. Aliás, a Ku Klux Klan aqui está muito em alta nessa época. Eles estão com o maior terror, aquelas cruzes flamejantes, incendiam igrejas, aquela coisa toda. E eles saem, então, atrás do Sônia. Só que, no meio disso tudo, nesse ínterim, um objeto voador não identificado risca os céus, talvez um meteoro, talvez um cometa, mas não, trata-se realmente de uma espaçonave, tá? E dessa espaçonave emerge um homem com uma estatura elevada, mais de 2 metros de altura, todo trabalhado nos músculos, né? Todo desenvolvido. É o arquétipo perfeito do macho alfa, né? Então esse macho alfa, ele chega no momento em que o Sônia está sendo ali espancado, e ele intervém, e os caras descobrem que ele é dotado de uma super força, né? Ele vale por um exército. E quando atiram nele, descobrem que ele é a prova de balas, o sujeito é invulnerável, tá? Então, ou seja, eles estão diante do super-homem. Só que tem um detalhe, o super-homem, ele é negro, ele tem a pele negra. Então vocês imaginam que é um super-homem, sabe? A palavra super, ela vem do inglês, né, que significa sobre, né? Depois ela acabou tão enraizada na nossa cultura que super hoje acabou virando super, né? O neologismo, né? Mas super significa sobre. Então, uma criatura sobre o homem, tá? Que é negro, tá? Então os caras disparam naquela coisa toda. E esse super-homem negro, ele vai ajudar o Sunny e outras pessoas que são simpatizantes da causa negra, não é? Enfrentando esses racistas e ajudando a conter, sabe, essa ameaça avassaladora da enchente do Mississippi. Gente, uma história fantástica, sabe? Muito bacana. O texto do Mark Waid é uma narrativa coerente, sabe? Um texto literário, realista e escrito de uma forma simples, sabe? Você entende muito bem a história, você não precisa de muita coisa para você entrar no drama que aquele povo todo vive ali. Isso somado à arte do J.D. Jones, que é fantástica, gente. Olha só a arte desse cara. Olha só. Olha só, gente. Tá vendo? Ele é imenso, tá vendo? Super-homem negro.
Olha aqui, ó. Olha só essa arte. E ele tá nu, Então o Sony arruma uma vestimenta para ele, que olha só a vestimenta, olha só que cena fantástica. É uma bandeira sulista, né? Porque vocês sabem que aquela região sul, eles eram predominantemente uma região agrícola, né? E quando o Abraham Lincoln então, fez a abolição dos escravos, o sul se recusou, porque eles precisavam muito da mão de obra escrava, e inclusive eles foram faliram essa característica deles de agrícola. Por conta disso, foi quando teve a Guerra da Secessão, aquela guerra civil, né, norte contra o sul. Então vocês imaginem um negro de 2 metros de altura cobrindo o seu sexo com uma bandeira sulista, gente. E um outro detalhe importante aqui, interessante aqui, é que o personagem, o super-homem, ele não diz uma palavra, tá? Uma palavra. Talvez seja uma forma do Mark Waid sinalizar o quanto a cultura negra foi negligenciada por diversas culturas, inclusive a cultura pop, no cinema, né? Nos quadrinhos, tá? Mas isso está mudando, graças a Deus a gente está trabalhando para mudar isso aqui. E essa obra aqui, gente, ela toca na ferida, ela bota o dedo ali na ferida. Então, gente, tá isso aqui, eu recomendo para vocês, é uma obra belíssima, sabe? Vai ficar lindo isso na coleção de vocês, entendeu? E o texto e a arte dos dois juntos, tá? Eles transformam num épico, esse épico ele se torna uma verdadeira obra de arte, tá? Então tá aí a dica, gente, tá bom? Vocês ainda encontram ele no site da Mitos Editora, no Mercado Livre e em outras editoras aí, tá? Vocês ainda conseguem ele com facilidade. Bom, gente, tá aí a dica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se serviu para alguma coisa, dá um likezinho para mim aqui. Se inscreve no canal, me segue, tá, gente? Porque tem muita coisa que eu quero falar para vocês. O tempo é curto, mas eu pretendo, nesses breves programinhas, trazer muita coisa para vocês, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E a gente volta a se ver. Valeu, galera!